Ontem nós tivemos o chá da mulher, foi um chá muito abençoado, mas eu percebi que o mundo ainda está voltado muito pelo que vê. O tema foi as medidas de uma bela mulher de Deus. Então a gente vê aqui uma mulher muito bonita, né, esbelta, com cabelo arrumado, maquiada, de saltinho, mas as pessoas, o mundo, ele dita uma regra pra gente, que a mulher tem que ser magra, bonita, alta, esbelta, andar sempre maquiada, cabelos arrumados, mas não é esse tipo de beleza, né, que eu queria passar no chá de ontem. É a beleza interna, é a beleza da boa ação, é a beleza da mulher, que a mulher ela gera um filho dentro dela, né? Então a mulher, ela é bela, ela é forte. A mulher hoje é uma mulher que tem muitas tarefas, não é só dona de casa. A mulher hoje ela é dona de casa, ela tem que administrar os alimentos que estão em casa para as que são donas de casa. A mulher que trabalha fora, ela tem que administrar a casa dela, ela tem que administrar os filhos, administrar o marido, administrar a vida profissional. E por aí a gente tem muitas tarefas, né? Então eu quero falar um pouquinho de cada coisa, cada tema disso aqui, das medidas de uma bela mulher. Então a gente vem falando aqui primeiro da mente, né? O tema era Cristo, padrão de beleza em Cristo. Mente, se esforça para agradar a Deus e não a todo mundo. Romanos 12:2. Então em Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comprovais qual seja a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Primeiro a gente precisa fazer a mudança. A mudança tem que começar em nós. Nosso jeito, a mudança ela tem que começar de dentro para fora. A mente da gente é uma das coisas mais poderosas que a gente tem, né? Então eu vejo que a gente tem que mudar os nossos pensamentos, mudar o jeito de guardar as coisas que a gente vai ler, né? Precisamos crer que essa mudança precisa começar primeiro aqui, ó, na nossa mente, mudar as nossas atitudes. Depois a gente vem falando dos cabelos, bem cuidados, assim como seus pensamentos, segundo Coríntios 10:5. E aqui em 2 Coríntios fala assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O cabelo, ele tá também junto com a mente. Então a gente precisa controlar nossos impulsos. Precisamos estar limpos de mente, de coração e bem nutridos com a palavra de Deus. Então quando a gente procura ler mais a palavra de Deus, a gente procura estar ali, né, acompanhando, a gente está com a mente, com os cabelos limpos e sadios. A aparência, né, fica melhor, tudo fica melhor. Então, olhos brilhantes e fixos em Jesus. E a gente fala em Hebreus 12:2. Em Hebreus 12:2 fala: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O que você entende por isso? Perseverança. Jesus teve muita afronta, mas ele sempre acreditou que a fé no Pai faria suportar a cruz. Tenhamos olhos voltados para a cruz. Que os nossos olhos estejam voltados para as coisas boas de Deus, para aquilo que realmente a gente precisa enxergar. Enxergar coisa boa. Às vezes a gente vai no culto, a gente presta atenção no sapato da irmã, no sapato, no que a irmã está vestindo, se a irmã engordou, se a irmã não engordou, olha, a irmã não veio hoje. Por que será que a irmã não veio hoje? Será que a gente perguntou para a irmã o que está acontecendo com ela? Verdadeiramente, por que ela não foi hoje? Será que a gente realmente está com essa preocupação, né? E vamos falar de outro tema, que é os ouvidos. Os ouvidos, atento à palavra de Deus. Em Lucas 11:28, ele disse: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, todo aquele que ouve a palavra de Deus, todo aquele que guarda o chamado de Cristo, né, são bem-aventurados, ou seja, são felizes, né? Reter, colocar em prática. Não basta a gente só guardar, a gente tem que colocar em prática. A gente precisa buscar mais a palavra de Deus, né? E eu vou falar um pouco do meu testemunho. Quando eu tive trombose, eu tive embolia bilateral, né? Para quem não sabe o que é embolia, é um embolo que se forma
na corrente sanguínea, né, como se fosse um bolinho de sangue, e ele pode ir para o pulmão, para o coração ou para a cabeça. E quando a gente busca isso no dicionário, vem morte súbita. Então eu tive bilateral, eu tive nos 2 pulmões. Mas o tempo todo ali, quando eu tive a oportunidade de, Senhor, buscar na palavra, na Bíblia, Senhor, o que queres de mim? Aonde está meu erro? Me mostra. E lá em Filipenses 2,14 falava, fazei tudo sem murmuração. Então eu tinha que guardar, eu ouvia aquelas palavras de Deus naquele dia, naquele 5º dia que eu estava internada no hospital. E ali eu ouvi Deus falando, ouvi tudo sem murmuração, fazei tudo sem murmuração. Eu murmurava muito. E eu chegava a ponto de eu acordar atrasada e jogar a culpa em Deus. Se o sinal fechasse, eu falasse, Senhor, também eu já estou atrasada, só ainda fecha o sinal? Olha que absurdo. Olha como eu era leiga, como eu era... E eu já era religiosa. Já frequentava... Eu era religiosa. Eu frequentava a igreja como religiosa. Eu não buscava a palavra verdadeiramente de Deus. Eu não ouvia atentamente a palavra de Deus. E quando eu passei a ouvir atentamente a palavra de Deus, eu entendi. Então hoje, quando eu caio em murmuração, porque a gente tem que vigiar e orar. Quando eu caio em murmuração, eu falo, opa, estou errada, Senhor me perdoa, vou voltar, vou seguir de novo seus caminhos, busco de novo a palavra de Deus. Voltando aqui no nosso folhetinho. Então, boca. Falar com sabedoria e prudência, em Provérbios 31, 26. Abre sua boca com sabedoria, e a instrução bondosa está em sua língua. Muito forte, né? Porque essa língua que fala, como a gente pode proferir o bem, a gente também pode proferir o mal. Quando a gente fala para o filho da gente, esse menino é um menino endemoniado, esse menino é um menino custoso demais. Não, esse menino é um menino abençoado. Esse é um menino que tem saúde, é um menino que tem inteligência. É isso que a gente tem que falar, né? Eu vejo muito que as mães, a gente ora por muita coisa, mas a gente tem que sempre orar pelos filhos da gente. Então, a mulher, ela fala muito, né? A gente fala muito, muito. Então, a gente precisa ter mais sabedoria no que fala. Às vezes, é hora de calar. Em Provérbios 31, fala da mulher virtuosa. Que possamos usar nossa boca para orar. Que possamos ser verdadeiramente mulheres abençoadas, mulheres de Deus. Que da nossa boca saia palavras abençoadas. Que quando aquela pessoa está ali triste, que ela está passando por dificuldade, que a gente possa dar uma palavra amiga, uma palavra baseada na palavra de Deus. Né? E não falar, será? Duvidou, Senhor. Duvidou, já não é de Deus. Se você ficou na dúvida, já não é de Deus. Ombros. Humildes. Não julga os outros com soberba. Romanos 2, 3. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas. Cuidas que, fazendo-as tu, escaparás aos juízos de Deus. Na verdade, escaparás ao juízo de Deus? É uma pergunta. Como você se sente? Né? Como a gente tem carregado esse fardo da gente? A gente está feliz? Como que a gente se sente com esse peso nas costas, com esse peso no ombro que a gente carrega? A decisão, gente, é do outro. A gente não pode resolver tudo. Temos que ter sabedoria, tirar essa ansiedade da nossa vida, tirar esse peso que está aqui. A gente tem que resolver tudo. A gente tem que aprender a resolver tudo de uma vez. Não, na verdade não, a gente quer resolver tudo de uma vez. A gente tem que aprender a resolver tudo uma coisa por vez, né? Dia após dia, não desistir, perseverar. O peso, Deus já carregou pra gente lá na cruz. Quando Deus aceitou aquela cruz, quando Jesus Cristo aceitou aquela cruz, Ele estava carregando o nosso peso. Então a gente tem que tirar o peso dos nossos ombros. Né? Quando eu vejo assim que quando eu estou com mais dificuldade, eu tenho mais dificuldade para ler a Bíblia. Eu tenho mais dificuldade para orar. E aí eu fico com aquele peso, eu fico com... Se no meu serviço as coisas não estão bem, se eu mexo com... Quem sabe, eu sou executiva de contas de uma operadora de cruzeiros. Então o dólar é uma coisa essencial na minha vida. Porque por mais que eu passe o valor em reais, tudo está no dólar. Eu visito 189 agências no estado de Goiás. É da minha responsabilidade. Os meus chefes ficam em Brasília. Então eu fico pensando, quanto peso, quanta coisa que eu carrego, sabe, eu não quero que eles se decepcionem comigo, eu não quero, quando o dólar sobe, eu entro em desespero. Mas o problema não é só meu, eu tenho que resolver
o dia após dias. Então, eu sempre estou procurando buscar o que o meu cliente está precisando, por que aquela venda não foi feita. E eu não reclamo mais do dólar. O dólar está alto? Sim, ele está alto. Mas é com ele que eu tenho que trabalhar. Então, eu não vou passar fome. Então, vamos trabalhar com o dólar alto. Essa é a nossa realidade hoje. Então, eu vou buscar, mostrar para o meu cliente que está vendendo sim. E é assim que eu vou fazendo dia após dia. Coração puro, não pecar contra Deus. Salmo 119, 11. Em meu coração guardei tuas palavras, para não pecar contra ti. Muito forte, né? Em meu coração guardei tuas palavras, para não pecar contra ti. Precisamos guardar no nosso coração Jesus Cristo, porque o pecado não entre, né? Temos que ter isso, isso é muito importante na nossa vida. Eu me lembro de uma história que falava assim, sobre um japonês, um americano e um latino-americano. Quando um japonês ele vai comprar algum eletrônico, primeiro ele lê o manual de instruções, depois ele compra o aparelho. Quando o americano vai comprar, ele compra o aparelho e depois, quando chega em casa, ele lê. E quando o latino compra o aparelho, ele compra o aparelho, não lê as instruções. Aí quando estraga o aparelho, aí ele vai ler as instruções, né? Então, isso trazendo aqui para nossas vidas, a gente precisa, né, a gente precisa mudar essa história, né? Nós não devemos esperar estragar nada na nossa vida, passar por dificuldades, para depois a gente ler a Bíblia, depois a gente correr atrás de Deus. Quando a gente está no buraco, a gente, ai, Senhor, me socorre, Senhor, eu prometo, Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou mais... Não vamos deixar a nossa vida estragar, não. Vamos correr sempre atrás dela para que a vida não estrague, para que a gente possa sempre, né, buscar a Deus antes que isso aconteça. A nossa maior arma está nas nossas mãos. Está aqui, ó, minha maior arma. Tá aqui, ó, toda riscada, toda marcada. É a minha arma. Tá aqui. Então, quando as coisas estão difíceis, eu não leio esse manual de instrução quando eu estou passando por dificuldade. Eu tenho lido esse manual de instrução todos os dias da minha vida. Eu tenho buscado a Deus todos os dias da minha vida. Vamos continuar lá, porque senão eu vou só falando mais. Mãos. Abra suas mãos ao pobre e estenda suas mãos aos necessitados. Provérbios 31, 20. Nas mãos, compassivas, estendem as mãos aos pobres, né? Então, o que vem falando aqui, que a gente possa realmente ajudar a quem precisa. Às vezes a gente não tem um alimento, não tem dinheiro, também passo dificuldades na minha casa, mas vamos falar com palavras, né? Ajudar o próximo, às vezes, falando que ele fala bom dia pro porteiro. Eu fico revoltada quando eu desço no elevador com alguém e a pessoa não fala bom dia. E tudo bem para mim, não quer falar, mas para o porteiro que está ali abrindo a nossa porta, guardando a nossa segurança, a entrada da minha casa começa lá na portaria. A pessoa não cumprimenta. A pessoa passa ainda de cara ruim para o porteiro. Eu fico, meu Deus. Isso também é estender as mãos. É ver necessidade. Se eu faço um bolo aqui, eu levo para o porteiro. Ele está lá o dia inteiro trabalhando naquele quadradinho ali. Às vezes, com tanta dificuldade, eles ganham tão pouco. Eu participo, a gente pode ajudar com tão pouco. Eu participo de um projeto chamado Tampatas. É um projeto que ajuda animais de ruas, com castração, com alimentação. Como que eu faço isso? Juntando tampinha de plástico. Tudo que for tampa de plástico, eu guardo. E olha quantas pessoas eu já consegui alcançar. Quantos amigos, que são meus amigos, que convivem verdadeiramente comigo. A gente vai para um restaurante, todo mundo me dá tampinha. O que eu escuto quase todos os dias, Cris, estou guardando tampinha lá em casa para você, passa lá e pega. Quantas pessoas que às vezes nem convivem todos os dias comigo, juntam tampinha para mim. E eu vou lá e entrego as tampinhas. O que me custou isso? Nada. Me custou reservar um lugarzinho na minha casa, uma caixinha, uma sacolinha que eu encho de tampas. Nada me custou. E com essas tampinhas eu ajudo alguns animais. Eu participei de um projeto também, que é um projeto de crianças. Eu fui ajudar no aniversário de uma criança que eu nem conhecia, uma criança com câncer, numa cidade próxima de Goiânia. Eu nunca vi, não sei a sua história, mas o projeto era bonito, estava precisando de pessoas para ajudar na festa.
Eu ajudei. Eu acho que gente, eu sou criticada por fazer o bem. Quantas pessoas me criticam, dizendo que eu quero aparecer? Oh, Senhor, eu tenho a pena dessas pessoas. Misericórdia, Senhor, dessas pessoas, porque elas não fazem nada. Nada para ajudar a Deus, nada para melhorar o mundo. Eu faço a minha parte. E é assim que a gente tem que fazer a nossa parte. Quadris, fortes para suportar os demais e oferecer ajuda. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tem queixa contra o outro, da maneira como Cristo vos perdoou, assim também fazei-vos. Quando o texto diz suportai-vos uns aos outros, não quer dizer que eu tenho que suportar aquela pessoa difícil, aquela pessoa chata, aquela situação difícil na minha vida, não. Eu não tenho que suportar, eu não tenho um alimento para pôr na minha casa, não. Não é esse tipo de suportar que Deus está falando aqui. Ele está falando que eu tenho que ser suporte. Eu tenho que ser suporte na vida do outro. Eu tenho que, às vezes, perdoar o próximo. Quantas vezes Deus me perdoa por dia? Quantas vezes Ele deve me perdoar por dia? Centenas e centenas de vezes Ele deve me perdoar, porque quantas vezes eu cometo algo? Às vezes é não falar de uma pessoa, às vezes é não pensar, e Deus está ali me perdoando. Então eu tenho que ser fortalecido para suportar, né, as cargas do mundo. Joelhos, fortalecidos na oração. Tudo leva a Deus em ação de graças. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Devemos fazer nossos pedidos a Deus em oração. Devemos agradecer a Deus. Você sabe por que a gente deve orar ajoelhado? Se a gente pode orar ajoelhado, porque tem gente que não pode. Mas se não pode, ajoelha sentado, Deus entende. Só que se a gente pode ajoelhar, a gente deve ajoelhar. Sabe, não existe uma regra, você é obrigado a ajoelhar. Mas quando a gente está ajoelhado, a gente faz reverência a Deus. Olha como a gente já faz. Imediatamente a gente já faz reverência a Deus. Assim a gente mostra a humildade que está dentro do nosso coração. Um coração contrito e aquebrantado para buscá-lo em oração. É assim que a gente tem que ser. Pés. Os pés exercitados levam o evangelho aos outros. Romanos 10:15. E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito, quão famosos os pés dos que anunciam as coisas boas, anunciam coisas boas. Né? Olha, a gente tem que levar a palavra de Deus, né? Tem que ser missionário. Existem vários tipos de missionários. Olhar os passos daqueles que saem. Olha, né? A gente fica olhando aqui. Olha, vou falar uma coisa aqui, que eu até anotei. Olhar os passos daqueles que saem da sua comunidade, da sua casa, para ser missionários. Nesse exato momento, existem milhares e milhares de dezenas de missionários no mundo inteiro. Na África, falando para os muçulmanos. Aqui no Brasil, quantos missionários não existem agora com esse óleo derramado no mar? São missionários de Deus. Ajudando, isso é ajudar ao próximo. Né? Falar de Cristo, levar as boas novas de Cristo, isso é um privilégio. Às vezes, o nosso campo missionário é levar a palavra para um vizinho, para quem está sentado na cadeira ao lado, para quem está sentado no ônibus. Talvez que eu possa levar a palavra de Deus numa casa que está cheia de conflitos, numa casa que está cheia de dor, que possamos levar Jesus nessa casa. Talvez ele negue na primeira, na segunda, na terceira vez, não importa. Eu tenho que mostrar a Jesus no meu sorriso, no meu olhar, nas minhas boas ações e também nas minhas palavras. Então, essa é a beleza da mulher. Buscar. Nós somos dizem que nós somos, né, meu Deus, fugiu a palavra aqui. O pilar da nossa casa, o que sustenta a nossa casa. Que sejamos verdadeiramente essas mulheres. Que sejamos verdadeiramente o sustentar da nossa casa, a sabedoria.